Domingo de Ramos, o domingo que abre a Semana Santa. Antigamente, esta semana era chamada também de Grande Semana. Por quê? Porque é a semana que deságua, que termina com a grande festa cristã, a ressurreição do Senhor. A semana é santa porque prepara a festa da ressurreição. E hoje, 8 dias antes do domingo da Páscoa, nós temos o domingo que oficialmente é chamado Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Preste bem atenção para você entender. Domingo de Ramos, por causa da procissão de Ramos. E Domingo da Paixão, por causa da missa da Paixão. Em geral, a gente diz, fui para a missa de Ramos. Está errado. Não existe missa de Ramos. Existe missa da Paixão. De Ramos é a procissão. Na procissão, a gente faz memória da entrada de Jesus em Jerusalém. E eu vou meditar com você sobre o significado desta entrada. Então, lê-se o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, abençoam-se os ramos e a gente vai até a igreja onde será celebrada a missa da paixão. A gente vai levando ramos. Chega lá na missa, deixa o ramozinho quieto, esquece os ramos e começa a missa da paixão. O evangelho é o da paixão. Por exemplo, um padre poderia, para ser mais prático, por brevidade, o padre poderia celebrar a missa da paixão com o evangelho de Ramos? De modo algum. De modo algum. O evangelho da missa de hoje tem que ser a paixão do Senhor. O evangelho de Ramos é da procissão. Então, é procissão de Ramos e missa da paixão. De modo que se uma pessoa não puder ir à missa da ceia do Senhor, não puder ir à sexta-feira santa, à celebração da paixão do Senhor, ela neste domingo, hoje, escuta o evangelho da paixão, que termina com Jesus colocado no túmulo, e domingo que vem escuta o evangelho da ressurreição. É assim. Então, entendeu? Estamos no domingo de Ramos, por causa da procissão, e da paixão do Senhor, por causa da missa. A gente pode dispensar a procissão? Pode. Não pode dispensar a missa. Então, é assim. Mas o que nós celebramos hoje? Hoje o nosso Salvador Jesus Cristo entrou em Jerusalém para padecer a sua morte. É um dia solene, como tudo nesta semana é solene. Então fixemos o olhar em nosso Senhor. Eu vou fazer o seguinte, claro que aqui não vai dar para ler o Evangelho da Paixão. Deveria ler o Evangelho da Paixão e comentar. Mas nós vamos fazer as leituras da missa e o Evangelho, eu vou comentar o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, que não é o Evangelho da missa. E depois faço um comentário também sobre a paixão de Cristo. Está certo? Este é o terceiro cântico do servo sofredor. Aqueles 4 cânticos você pode encontrar. Isaías capítulo 42 é o primeiro cântico. Isaías capítulo 49, o segundo cântico. Isaías capítulo 50, este que nós ouvimos, o terceiro cântico. Isaías capítulo 52 e 53, o quarto cântico. Nesses 4 cânticos se fala de um personagem misterioso que vai tomar sobre si todo o pecado de Israel e da humanidade toda, que vai sofrer, vai ser ultrajado, humilhado, morto, e depois triunfará e terá uma descendência enorme, uma multidão. Esse personagem é Jesus, nosso Senhor. Na segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, a primeira leitura das missas será sempre dos cânticos do servo sofredor. E na sexta-feira santa, a primeira leitura é o quarto cântico. Pois bem, mas meus queridos irmãos, hoje coloquemos o olhar em Jesus. É tão bonita a oração de entrada, a oração inicial da missa de hoje. Deus eterno e todo-poderoso,
para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Está aí. Jesus nos dá um exemplo de humildade, de obediência ao Pai, de confiança no Pai. Como a gente deveria aprender esse exemplo e viver a vida nas mãos do Pai? Vós, Senhor, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Que mistério! Deus querer que a salvação passasse pela dor, pela cruz, pela morte do seu Filho. Pois bem, vamos pedir a Nosso Senhor que a gente aprenda esse ensinamento de Jesus. Que a gente, celebrando nesta Semana Santa os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor, a gente aprenda a unir a nossa vida ao Cristo Senhor. E a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, no servo que fala, é Jesus que fala. Veja que coisa. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ou seja, Jesus veio para consolar. Jesus veio para erguer. Jesus veio para aliviar. Vinde a mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim, todos vós que estáis acabrunhados, que estáis levando o pesado fardo na vida. Então Jesus vem para nos abrir um caminho de salvação. Vem para nos aliviar, mas isso não se faz brincando. Não se faz, meus irmãos. A maldade do mundo, o pecado do mundo, os egoísmos do mundo, nada disso é brincadeira. Jesus deverá tomar sobre si as consequências do mal do mundo todo. E veja como diz ainda o servo: Ele, o Senhor, me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Isso é uma coisa muito impressionante em Jesus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho eterno feito homem. No entanto, ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Minha palavra não é minha, eu falo o que ouvi do meu Pai. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Olha como Jesus diz, como o servo diz: Deus me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Ou seja, o Pai foi falando na minha vida. O Pai foi mostrando o caminho que eu devia seguir. E que caminho é esse? O Pai vai mostrando a Jesus que o caminho passa pela cruz. A carta aos Hebreus diz que Jesus muitas vezes pediu ao Pai que o livrasse disso. Mas apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. O Pai vai mostrando o caminho. E Jesus vai dizendo: amém, faça-se sim. Olha aqui, o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Que lição! Quantas vezes o Senhor nos mostra as coisas. Quantas vezes o Senhor nos revela a sua vontade e a gente de fininho vai fazendo do nosso jeito. Cristo se fez obediente ao Pai até a morte. Cristo entrou no mundo rezando. Está lá na carta aos Hebreus. Ao entrar no mundo, ele disse: Tu não quiseste sacrifício pelo pecado, nem oblações. Tu me deste um corpo. Por isso eu disse: Eis que eu venho para fazer a tua vontade. É a obediência, essa obediência amorosa de Cristo ao Pai, por nós, que foi causa da nossa salvação. A nossa salvação vem da obediência de Cristo. Uma obediência que vai até derramar o seu sangue. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Resultado está aí no versículo 6. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto,
de bofetões e cusparadas. A consequência da fidelidade de Cristo é a paixão, é o sofrimento. O Senhor me falou, eu abri meus ouvidos e não resisti, e por isso sofri. E por isso tive de oferecer as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Mas aquele que sofre por ser fiel ao Senhor, esteja certo que o Senhor o socorrerá, que o Senhor será sua força, seu amparo, seu consolo. Por isso ele vai dizer no versículo 7, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta mesma experiência a gente faz na vida. Não tem jeito. O caminho do cristão passa pelo caminho de Cristo. Se você for fiel a nosso Senhor, se você for realmente de ouvidos e coração abertos para o Senhor, você vai pagar um preço por isso. Mas não tenha medo. O Senhor será seu socorro, seu auxílio, sua força e seu amparo. Então essa é a mensagem da primeira leitura da missa de hoje, da missa da paixão do Senhor. O terceiro cântico do servo sofredor. Esta mesma leitura você vai escutar na missa da quarta-feira santa. Porque, olha, teremos 3 missas, não é isso essa semana? Segunda, terça e quarta-feira. Na segunda é o primeiro cântico do servo, na terça o segundo cântico, na quarta este terceiro cântico. Então a igreja vai nos fazendo entrar nos sentimentos de Cristo. Vale a pena você pegar os 4 cânticos do servo sofredor e lê-los, relê-los, pensando em Jesus. Estamos neste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Já meditamos na primeira leitura, vamos meditar no salmo responsorial da missa de hoje, que é o Salmo 21. Por que o Salmo 21? Porque Jesus na cruz rezou este salmo. Não rezou o salmo todo, ele não aguentaria de jeito nenhum. A cruz tira o fôlego daquele que é crucificado. A pessoa morre na cruz asfixiada. Mas ele rezou a primeira frase. Meu Deus, por que me abandonaste? Rezando esta primeira frase, Jesus quis rezar o salmo todo. Ele cita o salmo. Jesus nunca reza chamando Deus de Deus. Jesus só chama Deus de Pai. Abá. Então ele aqui chama de Deus porque ele está citando de có o Salmo 21. E você vai escutar agora, todo cantado, para a missa de hoje. E vai ver que realmente este salmo se cumpre em Jesus. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Veja, por que, meu Deus, por que me abandonastes? Por que Jesus diz essa frase? Então, primeiro porque ele quer mostrar que nele está se cumprindo aquele salmo. Mas tem mais. Humanamente, na sensibilidade humana de Jesus, Jesus é uma pessoa divina. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Mas ele se fez homem de verdade. Jesus tem um corpo humano e uma alma humana. Quando eu digo que Jesus tem uma alma humana, quer dizer que Jesus tem sentimentos humanos, vontade humana, sensibilidade humana. E naquela cruz, veja, tudo isso estava numa treva terrível. Jesus sabe que Deus está com ele, sabe, mas Jesus sente um desamparo impressionante. Você imagine uma pessoa, talvez você tenha passado já por isso na vida, sabe que Deus existe, confia em Deus, veja, mas o seu sentimento é de uma treva total, não sente consolo nenhum, não sente força nenhuma, não sente a presença de Deus, sabe que Deus está com você, mas não sente.
É assim que Jesus se encontra na cruz. Toda sua sensibilidade humana encontra-se em treva. Jesus está com fome. A última refeição foi na última ceia. Veja, quando na cruz no dia seguinte, sem ter comido nada, passou a noite em claro, apanhou na casa de Anás, apanhou diante de Pôncio Pilatos, foi duramente flagelado. Os romanos não brincavam. Às vezes a flagelação era tão dura que arrancava pedaços da carne do que estava sendo flagelado. A flagelação às vezes era tão dura que o réu não aguentava e morria. Morria durante a flagelação. Jesus estava tão fraco que precisou Cirineu levar a cruz para ele, a trave da cruz. Então, é uma situação de escuridão. Vale a pena você rezar o salmo todinho com a sua Bíblia. Você vai ver que não é um salmo de desespero. Meu Deus, por que me abandonastes? Veja, mas vós que temei o Senhor, esperai nele. Eu vivo para ele, e minha descendência haverá de servi-lo. É interessante. Naquela dor enorme, o salmista sabe que o Senhor o defenderá e no fim fá-lo-á triunfar. É isso que Jesus quer mostrar com esse Salmo 21. Está aqui o resumo de tudo que nós vamos viver nesses dias, deste domingo até domingo que vem. Veja como começa. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo existia na condição divina, com a glória divina, infinito, eterno, feliz, com o Pai e o Espírito Santo. Mas não se apegou a isto. E isto é uma coisa, a única coisa que a gente deve se apegar na vida, é estar com Deus. Pois bem, Jesus, por amor de nós, e por amor ao Pai, obedecendo ao Pai que queria enviá-lo para nos salvar, Jesus não se apegou à sua condição de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se, rebaixou-se, abaixou-se, murchou e assumiu a condição escravo, assumiu a nossa natureza humana. Jesus tornou-se igual a todo ser humano. Jesus assumiu um corpo humano, limitado como o nosso, que se cansa, que cresce, que envelhece, que morre. Jesus assumiu uma alma humana, porque o homem é corpo e é alma. Jesus assumiu uma alma humana, feita de saudade, de sonho, de preocupação, de tristeza, de angústia, de alegria. Tudo o que nós sentimos, Jesus sentiu. Veja, assumiu realmente a condição humana. E encontrado com aspecto de homem, sendo homem, já é uma pobreza enorme de Deus tornar-se homem. É verdade que ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão das suas prerrogativas divinas. Continua Deus, mas assume a condição de escravo, de criatura, de servo. E se isso ainda é pouco, olha o que diz a Escritura. E tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. Foi homem humilde, foi homem pobre, e obedeceu ao Pai, foi fiel ao Pai, não se desviou até a morte. A sua fidelidade ao Pai, não ter querido ser um Messias guerrilheiro, como os zelotas, não ter sido um Messias curandeiro, fazedor de milagre por milagre, não ter sido um Messias político, não ter sido um Messias legalista como os fariseus queriam. Ele foi rejeitado por todos, porque foi o Messias como o Pai queria. Então, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte. E se isso é pouco, a morte que ele sofreu foi a pior, a mais vergonhosa, a morte de cruz. A morte que era
era realmente o pavor da antiguidade. Todo mundo falava mal da morte de cruz. Então, vejam, nosso Senhor, por amor a mim, nosso Senhor, por amor a você, desceu até a nossa miséria, desceu até a nossa humanidade e, mais ainda, desceu até a nossa dor, até a nossa escuridão, desceu até a nossa morte e morreu de morte aperreada, morreu de morte angustiada, obediente ao Pai, por amor de nós. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Aquele que desceu ao mais baixo é o mesmo que foi exaltado ao mais alto. Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que nome o Pai deu ao Filho? O nome de Senhor. O nome que só o Pai tinha, Adonai, Senhor. Era o nome que a Bíblia reserva só para Deus. Só para Deus. Pois bem, a partir de agora, Jesus vai ser totalmente glorificado. O Pai, no domingo da ressurreição, pela manhã, derrama sobre ele o Espírito Santo e o glorifica totalmente. De modo que agora, na sua natureza humana, quer dizer, no seu corpo humano, na sua alma humana, Jesus está totalmente glorificado. Ele é Senhor. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, que é a morada de Deus, na terra, que é a morada dos homens, e abaixo da terra, quer dizer, nos infernos. Isso, viu, é um modo antigo de falar. Não quer dizer que o inferno está dentro do planeta Terra, no subsolo, não. No subsolo de Sergipe não tem inferno, tem petróleo. Viu? Não, o inferno aqui, entenda, porque quer dizer, Deus está acima de nós e o inferno é pior do que esta vida, está abaixo desta vida. Por isso que diz que abaixo da terra. Então, veja, assim ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Em outras palavras, todos os seres, toda a criação se dobre e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é glorioso. Jesus Cristo é Deus. E isto é para a glória do Pai. Porque o Pai foi fiel. O Pai não abandonou o seu Filho. O Pai ressuscitou o seu Filho Jesus. Quem é fiel a Deus nunca se quebrará. Nunca, nunca, nunca. Nunca ficará na morte. O Pai glorificou o seu Filho obediente e haverá de glorificar a mim e a você, se formos obedientes a Ele, como Jesus e por meio de Jesus. Vamos comentar juntos, com calma, esse texto do Evangelho. Então, Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10. Veja, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: ide ao povoado que está em frente, e vocês já escutaram, pegar um jumentinho e desamarrá-lo. Atenção, Jesus estava em Betânia, no Monte das Oliveiras, tá certo? Betânia fica atrás do Monte das Oliveiras. Aí você vem de Betânia, passa por Betfagé, desce o Monte das Oliveiras, tem uma grota embaixo. Povo do mato, né? Embaixo da montanha tem o quê? Uma grota, tá certo? Então, uma grota. O que é que tem nessa grota? Essa grota é chamada de Vale de Josafá, tá certo? Nessa grota, embaixo no vale, tem um riacho. Um riachozinho de nada. É a torrente do Cedron. Jesus atravessa a torrente do Cedron e vai subir outro monte. Que monte? O monte onde está Jerusalém. O Monte Sião. E o monte onde está o templo, o Monte Moriá, o monte do templo. Então, veja, Jesus, quando chega no Monte das Oliveiras, manda, ali em Betfagé, desamarrar esse jumentinho. Por que é que o Evangelho fala nesse jumentinho? Qual é a importância de um jumento
no evangelho de hoje, não é? São duas coisas, para você entender. Uma, o evangelho já disse, é para se cumprir a profecia. O profeta Zacarias tinha dito: alegra-te, Sião, solta gritos, Jerusalém. O profeta aqui estava falando quando o Messias viesse. Eis o teu rei vem a ti. Jerusalém estava na pior, não tinha mais rei, não tinha mais nada. Virá o teu rei, um descendente de Davi. Ele vem, mas em humilde, ele não vem a cavalo, transporte veloz, forte, alto, para a guerra. Não, ele vem no jumento, que é o animal usado pelo servo. Veja, ele vem para servir, ele vem como rei de paz. Ele vem montado no jumento, cria da jumenta. Aí é o jeito que o oriental tem de falar. Tá certo? Quando você vê esses arrudeios assim na Bíblia, não se espante. É o jeito de falar do oriental. O jeito. Tá certo? Por exemplo, vem uma senhora que cuida do burrinho. Ela tem um burrinho. Ela passa por um rapaz. O rapaz faz: boa tarde, mãe do burro. Mãe do burro porque ela cuida do burro. Aí ela diz: boa tarde, meu filho. Ó, se ela é mãe do burro e o outro é filho dela, então cabe a irmão do burro, é burro também. Mas não é assim. O oriental não pensa desse jeito. O oriental tem o jeito de falar que é do próprio da região. Quem é mentiroso é pai da mentira, ou filho da mentira. Veja, quem é perdido é filho da perdição. Então são modos de falar. Por isso o profeta diz: eis que ele vem num jumento, cria da jumenta. É claro que o jumento é cria da jumenta, mas é o jeito de falar. Então, Jesus vai entrar em Jerusalém como rei. Ele é o rei anunciado pelo profeta Zacarias. Ele é o descendente de Davi. Ele é o Messias. E por isso o povo vai gritar: bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Chegou o tempo do Messias. Chegou o descendente de Davi. Deus agora vai estabelecer o seu reino como ele tinha prometido. Está aí. Mas tem outro motivo para Jesus mandar desamarrar aquele jumento. Tinha outro motivo. Se você pegar o primeiro livro dos Reis, capítulo 1, quando Davi estava já velhinho, ele determinou que Salomão devia ser o rei no lugar dele. Aí, olhe, 1 Reis, capítulo 1, versículos 32 e seguintes. O rei Davi ordenou, veja, olha o que é que o rei Davi ordena: tomai convosco os servos do vosso amo, fazei montar na minha mula, no meu jumento, o meu filho Salomão, e descei com ele a Giom. Lá o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão como rei de Israel. Tocareis então a trombeta e proclamareis: viva o rei Salomão. Subireis então atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono para reinar em meu lugar. Ou seja, Jesus é o verdadeiro Salomão, o príncipe da paz. Shalom, Salomão vem de Shalom, pacífico. É Jesus o verdadeiro descendente de Davi. É Jesus o verdadeiro rei de Israel. É Jesus o Messias. Está aí. Por isso esse jumento. Desamarrar o jumento. Está certo? Então Jesus entra em Jerusalém. E o povo reconhece o sinal. O povo conhecia a Escritura. E aí começa a gritar. Veja, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem. O reino que os profetas tinham prometido. Então, é impressionante. Hoje, participar da procissão de Ramos quer dizer isso. Eu creio, Senhor, que Tu és o Messias. Eu creio, Jesus. É a gente proclamar diante do mundo, nas ruas das nossas cidades. Nós cremos que Jesus é o Messias. Nós cremos que Jesus é aquele que tinha sido prometido. Ele é rei. A procissão é uma procissão real hoje, em honra de Cristo Rei. Mas não é um rei que vem dominar pela força. É um rei humilde, um rei pobre, um rei que terá como coroa a coroa de espinhos, como trono a cruz, como cetro a cana que vão colocar na mão dele, como manto
o manto vermelho de escárnio. Está aí, como honra as bofetadas e as cusparadas. Então hoje você pegar o ramo e sair em procissão é dizer, eu creio que Jesus nos salva assim. E eu estou disposto a ir com ele. Olhe, não dê o beijo de Judas em Jesus, não. Não renegue como Pedro. Não descreia como Tomé. Não fuja como os 12 na sua vida. Mas vá fiel ao Senhor até o fim. É por isso que esse ramo da procissão a gente deve guardar em casa. Guardar num canto para lembrar, eu te segui, Senhor. Eu te proclamei, Senhor. Agora eu te quero seguir na minha vida. É este o sentido. Esse ramo, no ano que vem, você entrega na paróquia para ser queimado para fazer as cinzas da quarta-feira de cinzas do ano que vem, de 2013. Então, é esse o significado da leitura de hoje. O nosso Salvador Jesus Cristo entra em Jerusalém para morrer. Entremos com ele. Como eu disse, o evangelho de hoje, do evangelho da missa da paixão, é segundo Marcos. E eu não comentei aqui esse evangelho que é a paixão de Cristo. Mas você vai escutar na missa. E eu queria somente chamar a atenção. Olhe, esse relato da paixão em Marcos, que é mais curto, é mais enxuto, apresenta-nos ao menos 3 modos de a gente se colocar diante de Cristo, nosso Senhor. 3 modos o evangelho de hoje, a paixão de Cristo mostra. 2 modos errados. 2 modos inadequados que deveremos evitar, apesar de tantas vezes a gente cair neles. E um modo correto. Deixa eu lembrar você esses 3 modos. Primeiramente, o modo dos discípulos, que é vergonhoso. Você vai escutar na paixão. Então todos o abandonaram e fugiram. Que vergonha. Meu caro irmão, que vergonha. Olhe, desde o início temos sido covardes. Somos uns discípulos covardes. Já começa com os 12. São os 12 primeiro frouxos. E depois vem eu e vem você. Então todos o abandonaram e fugiram. Somos um mísero bando de infiéis. Quantas vezes, nos apertos da vida, fugimos e abandonamos o Senhor? No vício, no comodismo, na busca de crendices e seitas, no fascínio por ideologias, ideias, filosofias opostas à nossa fé. Como é fácil fugir, meu irmão. Como é fácil, ainda agora, abandonar Jesus. A gente tem que pedir, viu? Perdoa-nos, Senhor Jesus. Porque ainda hoje somos assim. Ainda hoje somos como os primeiros discípulos, frágeis, inconstantes, covardes mesmo. Perdoa-nos pelo pouco amor, pela falta de compromisso. Então esse é o primeiro modo inadequado de se colocar diante de Cristo. Depois um segundo modo, o modo de Pedro. Você vai ouvir na paixão hoje. Que seguiu Jesus de longe. Repare, veja, não se pode seguir Jesus de longe. Quem o segue, veja, quem segue Jesus assim, pensa que pode ser discípulo pela metade. Mas se ilude, tá certo? Porque ninguém pode seguir o Senhor sem combater seus vícios, sem combater seus pecados. Quem imagina poder servir a Deus e ao dinheiro, ao Senhor e aos costumes e modos e pensamentos do mundo, esses seguem a Jesus como Pedro seguiu, de longe, sem compromisso. Mas seguir o Senhor assim, como é que a gente termina? Termina como Pedro, negando Jesus. Se você é cristão e pensa que pode roubar no seu emprego, que pode roubar nos seus negócios, se você é cristão e pensa que pode adulterar, se você é cristão e pensa que pode ter um namoro safado, se você é cristão e pensa que pode ter uma vida dupla, você quer seguir Jesus de longe. E seguindo Jesus de longe como Pedro, você terminará como Pedro. Na hora H você vai negá-lo. Negá-lo. Vai dizer, eu não conheço. Não quero saber dele. Senhor, Senhor, olha para nós. Olha para nós como olhaste para Pedro.
Dá-nos, Senhor Jesus, o arrependimento e o pranto pela covardia e pela frieza em te seguir. Senhor Jesus, faze-nos verdadeiros discípulos teus, que te sigam de perto até a cruz, como discípulo amado, ao lado de tua Santíssima Mãe. Então, 2 modos errados de seguir Jesus, como os 12 que fugiram, como Pedro que seguia de longe e negou. E, finalmente, um modo correto, uma atitude bela, digna de um verdadeiro discípulo do Senhor. Aquele gesto da misteriosa mulher que ungiu a cabeça do Senhor com nardo puro, caríssimo. Está na Paixão hoje. Você pode olhar. São Marcos diz que ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Quebrou o vaso, quer dizer, derramou todo o perfume, sem reservas, sem pena, com amoroso estrago. Para o Senhor, tudo. Para o Salvador, o melhor. E São João diz no evangelho dele que a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Pode olhar em João 12, versículo 3. Ó mulher feliz essa, discípula generosa, dando tudo ao Senhor, perfumou toda a casa com o bom odor de um amor sem reservas. Quanta generosidade, viu, meu irmão, dessa mulher. Quanta hipocrisia, quanta mesquinhez dos apóstolos que não compreenderam seu gesto. De Judas que vai dizer, mas como é que ela gasta esse dinheiro? Podia ter dado para os pobres. Demagogo, demagogo, demagogo. Tem tantos desses ainda no mundo. Não é? E Jesus vai dizer, pobres sempre tereis entre vós. A mim nem sempre o tereis. Pois bem, Senhor Jesus, faz-nos generosos para contigo, que te amemos como essa mulher, sem reservas, sem fazer contas. Ó Senhor, que nos amaste até o extremo, ensina-nos a te amar assim também, colocando nossos perfumes, isto é, aquilo que temos de precioso, a teus pés. Então o mundo será melhor, porque o bom odor do amor haverá de se espalhar como testemunho da tua presença, como se espalhou na casa daquela mulher. Está aí, meus irmãos, está aí. Então, vivamos bem essa Semana Santa. Quem não se confessou, procure se confessar. Lembro, quinta-feira santa à tarde, começa o Tríduo Pascal. Está certo? Pela manhã teremos a missa do Crisma. Pela manhã, na quinta-feira, não se pode celebrar missa alguma em canto nenhum. De modo algum. Só nas catedrais, o bispo celebra a missa do Crisma, rodeado pelos seus padres. É a missa que nos prepara para entrar no Tríduo Pascal. O que é que a gente olha nesta missa? Que é o Cristo sacerdote que vai se oferecer na Páscoa. É a missa do sacerdócio de Cristo. Reze na quinta-feira santa pelos seus padres, pelos nossos padres. Reze pelo seu padre. Podendo ir à catedral às 9 horas da manhã, participe da missa do Crisma. Nessa missa, os sacerdotes diante do bispo renovam as suas promessas sacerdotais. É um dia lindo para os padres. E nessa missa o bispo abençoa o óleo dos catecúmenos, quer dizer, aquele óleo para os batizados, aquele óleo que é colocado no nosso peito. O bispo abençoa o óleo dos enfermos, que é usado na unção dos enfermos. E o bispo prepara, misturando essência perfumada no óleo e depois soprando sobre ele, o bispo prepara e consagra o Santo Crisma. O Crisma, que é sinal do Espírito Santo. Com este óleo são consagrados, são ungidos as igrejas novas, os altares. Com este óleo é ungido aquele que vai se crismar. Com este óleo são ungidas as mãos dos padres e a cabeça dos novos bispos. Então, o Crisma, que simboliza a força do Espírito Santo. Esses 3 óleos lembram isso, né? Que toda a força do Espírito Santo que o cristão recebe nasceu da Páscoa de Cristo. Nasceu pela morte,
e pela ressurreição do Senhor. Isso na quinta-feira santa pela manhã. À tardinha, começa o tríduo pascal. A missa da ceia do Senhor, que pode ser à tardinha ou à noite, e se celebra o mandamento do amor, que é simbolizado no lava-pés, o sacramento do amor, com a instituição da Eucaristia, e o sacerdócio. Jesus manda que a igreja celebre isto em memória dele. Aqui, algumas coisas, só para lembrar você, para você entender. Quando termina a missa da quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor, o padre vai levar de modo solene a reserva eucarística, as hóstias consagradas, que serão comungadas na sexta-feira santa, porque na sexta-feira santa não tem missa. Então ele leva para um altar fora da igreja, chamado altar da reposição, e se faz uma procissão. Veja, não é procissão pelo meio da rua. A procissão é para o altar da reposição. Está certo? Segundo, não é exposição do Santíssimo. Não se pode botar uma hóstia grande na custódia e deixar o Santíssimo exposto, de modo algum. São as hóstias que serão comungadas na sexta-feira santa. E não ficam expostas. Ficam na âmbola, naquele cálice tampado, coberto com um véu, com um canopeu. Então, pode ficar numa caixinha, num sacrário, pronto para isso, ou numa casinha bonitinha, feita de madeira, de tecido. Bom, cada comunidade, cada paróquia tem o seu modo. Mas veja bem, não é adoração do Santíssimo, o Santíssimo exposto numa custódia. Não, não. E então, aí a comunidade, depois da celebração da missa da ceia do Senhor, até a meia-noite, é chamada para adorar de modo solene, em grupos, está certo? Por pastorais, por grupos, fazer sua adoração. Agradecendo a Jesus a Eucaristia e escutando, atendendo o convite dele. Depois da ceia, Jesus vai para o horto e vai dizer, ficai aqui comigo e vigiai. É um modo de estar com Cristo. Certo que na Eucaristia ele não está mais sofrendo, está vivo, ressuscitado. Mas é um modo de ficar com ele. Eu também lembro, vocês, depois da missa da ceia do Senhor, se descobre o altar, água benta, quem tiver, não é? E água benta na igreja, na pia de água benta, na pia batismal, se joga tudo na raiz de uma planta, deve desaparecer a água benta da igreja. A cruz, se tiram as cruzes da igreja, ou se cobre de roxo ou de branco, e pronto, e se fica assim. Na sexta-feira santa, lembre, é dia de jejum e dia de abstinência de carne. Não comer nada de carne, e o jejum é uma refeição só completa, e as outras duas refeições devem ser tão xoxinhas que juntas não dê uma refeição completa. Muito bem, líquido não quebra jejum. Vocês, na sexta-feira santa, veja, não tem adoração solene ao Santíssimo. A adoração ao Santíssimo, ela vai, a adoração ao Nosso Senhor, lá no altar da reposição, é até meia-noite. Depois de meia-noite, não. Depois de meia-noite, a oração é silenciosa e privada. Não em grupo, não cantando. Silenciosa e privada. Aí, pelas 3 horas da tarde ou à noite, o melhor é às 3 da tarde, a celebração da Paixão do Senhor, que não é uma missa. É uma liturgia da palavra, com a oração dos fiéis feita de modo solene, cantada. Depois, a adoração da cruz, que não é adorar a madeira que está ali, mas adorar o sentido do que aconteceu ali, adorar o que aconteceu ali. E depois a comunhão, está certo? A comunhão com aquelas partículas consagradas no dia anterior. No dia anterior. Bom, no sábado santo a igreja guarda silêncio, não é? Pela morte, o Senhor está na morte, é isso que nós celebramos. A igreja, nesse dia, atenção, ministros da comunhão, muita atenção, porque pode ser que o padre, por descuido, não recorde. No sábado santo é proibido dar comunhão a qualquer pessoa, mesmo aos doentes. É proibido comungar no sábado santo. No sábado santo só se pode dar comunhão em perigo grave de morte. Aí se leva a comunhão em viático, a comunhão para a pessoa que está para morrer. Fora disso, não se dá comunhão no sábado santo. É dia de total jejum eucarístico. E aí, depois que o sol se põe, na noite do sábado para o domingo, quanto mais tarde, melhor. O bom era começar a vigília lá pelas 10 horas, mas infelizmente,
né, se está colocando a vigília para muito cedo, mas nunca com o sol. É sempre depois que o sol se põe. Então, pelas 6 da tarde, ainda está cedo para a vigília. Pelo menos umas 7. Pelo menos. Aí a grande vigília pascal, que é a celebração mais importante do ano. Que já é, veja, é a grande celebração da Páscoa. Quem celebrou a vigília, celebrou a Páscoa. A vigília se compõe de 4 partes. Uma liturgia do fogo, na qual se abençoa e se acende o círio, que simboliza o Cristo ressuscitado. Uma liturgia da palavra, 9 leituras, com salmos, meditando o sentido daquela noite santa, o sentido da ressurreição. Depois a liturgia batismal, a liturgia da água, e depois a missa. Começa com o ofertório, a liturgia eucarística. No domingo tem mais uma missa. Quem já foi para a missa da vigília é dispensado da outra missa do domingo. É a missa mais importante, é a da vigília. Então vivam bem esse tempo da Páscoa. Nada de ir para a praia, nada de ir para a fazenda, nada de ir para turismo. Um cristão de verdade que não quer seguir Cristo de longe, como Pedro, que quer seguir Cristo de perto, celebra bem esses dias santos. Nosso Senhor abençoe você. Abençoe-vos e vos dê uma santa Páscoa, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.